Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem seis que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouviste do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós me procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos deu a capacidade, no seu Espírito, de vivermos uma vida mais alta, uma vida mais verdadeira em Deus. Jesus, queridos, tem o poder da fé dentro de si, tão grande, imensa, que se coloca diante dos homens que acreditam em Deus, porém ainda não subiram, não cresceram, não chegaram a uma altura que o homem deve subir pela fé. Jesus está caminhando para Jerusalém, para o confronto final com a verdade de um amor que liberta, um amor que salva. A fé impulsiona, o amor a Deus os lança a Jesus a esse desfecho que nós estamos esperando, que é a Semana Santa, a semana mais sagrada da nossa história, da nossa vida. Mesmo assim, ele para e encontra homens para ensinar a acreditar em Deus, a possuir essa fé
que mesmo com as consequências, ele vai. Consequência da morte. Eu vou sofrer, não porque eu quero. Primeiro o que me motiva é o amor ao meu Pai, o amor ao meu Deus. O segundo o que me motiva é o amor aos meus irmãos, à minha própria criação. É esta fé, queridos, que devemos olhar e buscá-la e ver se nós estamos caminhando como discípulos de Jesus. Se nós estamos vivendo a praticidade desta fé concreta, ou se nós estamos que nem os judeus, acreditamos em Deus, mas não praticamos as obras de Deus. Acreditar é uma coisa, queridos. A prática é outra coisa. Uma não pode ficar sem a outra. É esse testemunho que Deus espera de nós, de uma vida mais alta, de qualidade, de beleza e de força. Porque mesmo no meio das tribulações, no meio do sofrimento, a fé e o amor nos dá uma esperança, nos dá uma garantia que Deus protege e guarda aqueles que são fiéis a Ele. Olhe a leitura primeira desses 3 jovens. Não, eu acredito em Deus e não vou adorar nenhum outro Deus, nem me prostrar. Essa fé em Deus, queridos, que devemos ter. Olhar somente para Deus, olhar para Jesus, olhar para a Eucaristia, olhar para a nossa igreja. A moeda da nossa igreja, meus queridos, não é o ouro, não é a prata, como muitos estão fazendo. A moeda corrente é o ouro. Não. A moeda corrente do cristão é a fé, é o amor, é a fidelidade a Deus. Este é o verdadeiro caminho, queridos. Jesus. Procuremos, meus queridos irmãos, nesta quaresma, não fazer moeda de troca com Jesus, mas viver somente para Ele. E nem buscar recompensa não, porque Ele cuida de nós. Ele é o nosso Pai, é o nosso Deus, e não falta nada para nós. Os judeus, mesmo acreditando em Deus, queriam praticar as obras do seu próprio coração. Abraão era um pai verdadeiro porque acreditou e é amigo de Deus. Os filhos muitas vezes se desviaram desta verdade. Procuremos nos aproximar de Jesus, dessa verdade, e ela nos libertará. Nós não passaremos mais a pensar de forma mesquinha, de forma baixa, mas pensar em um todo, somente pela fé, somente no amor de Deus, na confiança em Deus. Tempo da quaresma, queridos, é tempo de tomarmos as decisões e as consequências dessas decisões. O sofrimento, porque não é fácil, queridos, abandonar, deixar essa moeda que muitas vezes nos torna escravo. Só de Deus devemos ser escravos. E vós sereis verdadeiramente livres, diz o Senhor, filhos legítimos do Senhor Jesus. Felizes aqueles que compreendem
e vivem a palavra que liberta, a palavra que dá vida, a palavra que salva.